Tem tempos de alegria, né? Momentos felizes. Talvez alguém está num momento muito bom da vida, feliz da vida, né? Mas também tem os momentos de tristezas. Isso faz parte da vida do ser humano. Momentos de ansiedade, momentos de angústia, momentos de prazer, e assim vai caminhando a nossa vida, a humanidade. A diferença em tudo está somente uma coisa: a presença de Cristo Jesus. Essa é a diferença. É muito bom estar aqui louvando com vocês. Nesta noite eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis. Gênesis, no capítulo 32, primeiro livro da Bíblia. Eu vou ler a partir do verso 22, para a gente poder contextualizar essa noite. Gênesis 32, 22, a partir do 22, diz o seguinte: naquela noite, Jacó levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da sua coxa, e de forma que ele deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. A gente luta com Deus às vezes. Tem uns momentos de lutas da vida. Nós questionamos bastante a Deus em alguns momentos da vida. Como eu perguntei no início, se todos somos seres humanos, em algum momento da vida a gente questiona um pouquinho as coisas. Por que, Senhor? Pergunte a alguém que está com um parente, alguém próximo, num leito, já há algum tempo, uma enfermidade que chega, um filho que sai de casa, a perda de um filho para um pai. Existem alguns momentos sombrios na vida do ser humano, e nesses momentos a gente, às vezes, questiona Deus, a gente quer lutar contra Deus. E aí, talvez a gente está naquela ansiedade de um bom emprego, a gente fez a entrevista, enviou o currículo e está ali naquela angústia esperando que a resposta de Deus. E parece que as respostas, em algum momento da vida, ficam num limbo que, será que é a resposta de Deus? Não é? Agora eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Algumas pessoas perguntam: Marcos, eu sou obreiro da Igreja Central há 12 anos. Estudo a Bíblia quase que diariamente com as pessoas. E alguns perguntam: olha, aconteceu isso na minha vida e você acha que foi Deus? Eu quero dizer uma coisa para você essa noite, é o que eu sempre digo às pessoas. Eu digo assim: olha, se um dia Deus se manifestar na tua vida, você não terá dúvida. Não existe um homem sequer na palavra de Deus que duvidou quando Deus se manifestou. Gideão tentou provar a Deus: se tu é o Deus mesmo, então mostra para mim. E testou a Deus, e Deus assim o fez. Então, quando Deus se manifesta na nossa vida, há uma clareza, há uma resposta. A gente fala: é por Deus. Isso só deu certo na minha vida porque é Deus. Então, as respostas de Deus, elas são muito claras. O que acontece é que quando é um não, uma negativa, é algo que meu coração não queria que fosse por esse caminho, então a gente fica coloca em dúvida. Por quê? Porque a gente não quer aceitar a resposta que Deus deu. Mas para contextualizar o que nós lemos, Jacó está num lugar chamado Vale de Jaboque. Jaboque era um rio, um riacho, e eles estavam atravessando por ali, uma grande família. Mulheres, seus filhos, suas servas. Mas o Jaboque, Jacó teve um momento que ele estava sozinho, todos passaram. E o texto diz que ele lutou com o homem a hora que ele estava só. Já sentiu solidão? Solitude e solidão são coisas diferentes. Solitude é aquela pessoa que vive bem só, é bem resolvida sozinha. Gosto da minha casa, gosto da minha vida, está aqui meu cachorrinho, está aqui meu gatinho, e ela vive bem, tem o meu trabalho. Solitude. Ela se adaptou bem a uma vida
sozinha. Ela entendeu que, olha, eu dou conta da minha vida e gosto do jeito que está. E está tudo bem se você não casar o resto da sua vida. Algumas pessoas escolhem permanecer sozinhos. Solitude. Diferente de solidão. A solidão eu posso estar acompanhado com a minha esposa, com meus filhos e sentir solidão. Eu posso estar aqui nesse culto, assistindo o culto e sentindo solidão. Entre pessoas, tendo solidão. Jacó, naquele momento, ele estava sozinho, desacompanhado. Mas não era alguém que tinha solidão nem solitude, mas ele estava só, naquele exato momento, onde Deus vai aparecer a Jacó. Mas sabe por que Jacó está ali? É sobre isso que eu quero dizer para você. A partir do capítulo 25 de Gênesis, você vê Jacó tomando o lugar do seu irmão. E sabe que a Bíblia diz que desde o nascimento, Murilo, quando nasceu Jacó e Esaú, eles são gêmeos. Esaú nasce, Jacó, ele nasceu segurando o calcanhar do seu irmão. E Deus vai dizer assim para a mãe, e vai dizer para o seu pai Isaque, daí sairá duas nações, e eles terão conflitos. Mas o mais velho servirá ao mais novo. O mais novo é aquele que saiu segurando o calcanhar do irmão, Jacó. E o nome Jacó, ele tem o significado de suplantar, suplantador. Suplantar é você tomar o lugar de alguém, estar no lugar de alguém. Pode ser por mérito, talvez você estudou bem, tem um bom currículo, e aí você foi à presidência da sua empresa por mérito, suplantou, tomou o lugar do outro. Mas também pode ser negativo, como usurpar. Então Jacó carrega no seu nome uma característica, é aquele que tomou o lugar do seu irmão. Desde o ventre tem conflito. Ontem foi meu aniversário, 56 anos, para melhor servi-los. Quanta coisa eu já vivi nesses 56 anos, talvez você com 30, com 20, outros com 80, 90, 40, 15. Quanta coisa a gente vive na vida. Mas tem muita coisa durante a vida que ficou sem resposta. A gente não chegou numa conclusão. A gente teve dúvida. E algumas das questões da vida, sou psicólogo. E dentro do consultório aparece o quê? As questões da vida. Principalmente aquelas que ficaram nebulosas. E a gente tenta ali fornecer ferramentas para que a pessoa própria consiga entender aquilo que passou, o que sentiu e começar a dar sentido e aceitar aquilo que a vida deixou sem resposta. E quando a gente diz que a Bíblia tem tanta resposta, tem pessoa que fala assim, eu não ouço Deus falar comigo. Já abriu a Bíblia? Já tentou ler a Bíblia? A palavra de Deus está recheada de respostas para a tua vida. Pode ser que Deus apareça numa noite no seu quarto e com uma voz estrondosa que faça tremer e te dê uma resposta. Pode ser que Deus te dê uma cura muito clara. Pode ser que você veja anjos da parte de Deus, mas pode ser também que a resposta está dentro da palavra de Deus e a gente às vezes não vai até a palavra para obter essa resposta. Deus responde de muitas formas. O mínimo é se colocar à disposição para que Deus fale. As coisas reveladas de Deus estão aqui para que a gente entenda, para que Ele fale, para que Ele responda. E algumas mensagens vêm de encontro, algumas músicas que ouvimos, o louvor, vêm de encontro com a resposta, e a gente entende, puxa vida, estava na minha frente a todo tempo. Mas Jacó, ao nascer e ao crescer, tempos depois, já jovens, a palavra de Deus diz que o seu pai Isaque tinha preferência por Esaú e a sua mãe por Jacó. Entende que é um lar dividido? Quem tem mais de um filho? Tem dois acima aí. Tem mais de um. Quantos você tem aí, querido? 2 filhos. Assim como Jacó e Esaú eram irmãos. O pai preferia um, a mãe preferia outro. Isso traz divisão dentro de casa. Admire características dos seus filhos, dos 2, dos 3, dos 4, dos 5. Claro, são diferentes, são 2 seres diferentes. Nascidos na mesma casa, mas tão diferentes. Mas quando você olha e diz, olha, que característica boa tem esse filho, e aquele talvez tenha uma outra de admiração, admire os 2, aprenda a admirar os 2. Não coloque preferências sobre um. Está cheio de gente questionando, minha mãe sempre preferiu meu irmão. Né, Gabriel e Bia? Vocês que estão aí, 2 irmãos. A mãe está na cara que prefere ele ou prefere ela. O pai, isso traz confusão na mente das crianças.
ame por igual. Admire diferente, porque são seres diferentes. Mas nessa divisão, o pai já está velho, Isaac está cego. Ele diz, olha, prepare uma boa caça, daquela que você faz, Esaú, que após eu comer, eu vou te abençoar. E lançarei minhas bênçãos sobre você. E a mãe ouviu essa conversa, e ela chega no filho mais novo, Jacó, e diz assim, seu pai vai abençoar hoje. Vá lá fora, traga 2 cabritos, eu vou fazer a comida que ele gosta, e você vai dizer que é Esaú. A Bíblia diz que Esaú, o nome dele significa justamente a cor da sua pelagem. Ele é ruivo, peludo, caçador, homem bruto, grosso, no sentido de cascudo. Ele caçava. Jacó já não. Aí ele diz, meu pai vai descobrir, ele vai, ao invés de me abençoar, ele vai me amaldiçoar. A mãe, não, fica tranquilo, vamos cobrir as suas mãos com pelos de ovelha. E articulou ali. E agora o que acontece, queridos? Alguns não entendem essa parte da Bíblia e dizem, mas como que Deus abençoou Jacó? Por que Deus, ele deixa realmente agora Isaac abençoar Jacó e diz, olha, eu estarei com Jacó. E por que a bênção fica sobre Jacó se é a partir de um engano, se é a partir de uma mentira dele e da mãe articularam ali? Amigo, as presepadas da sua vida e da minha vida a gente faz porque tem pecado. Isso não quer dizer que Deus um dia olhe para a sua vida e Ele restaure a sua vida. E a gente se coloca em tantos caminhos de erro que Deus nunca se aparta dos nossos caminhos, porque ainda com os erros a gente busca o Senhor, a gente reconhece o erro. Eu não estou dizendo, não estou validando o erro e a trama toda. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele olha, no seu erro eu vou trabalhar ainda. Mas isso está mais associado pela posição de Esaú. Como que um homem lança a mão da sua bênção no episódio anterior a isso? Porque ele chega de uma caça com fome, Jacó fez ali um prato de lentilhas, aquilo cheirava bem, ele falou assim, me dá um pouco. Ele falou, eu dou, se você me der o quê? A sua primogenitura. Então, o filho compra e o outro vende a sua primogenitura por um prato de comida. A primogenitura é algo sagrado que Deus colocou dentro do seu povo. Era privilégios que o filho mais velho tinha e carregava por orientação divina. Como que Esaú, um coração, ele abre mão dessa primogenitura por um prato de comida? Então já mostra no distanciamento de Esaú, isso tem mais a ver com Esaú do que com Jacó. E assim foi feito, e agora Isaac abençoa Jacó. Mas quando Esaú chega com a caça, o que acontece? Isaac vai dizer, mas quem está aí? Esaú. Mas eu acabei de abençoar aqui, então teu irmão me enganou. E o que o Esaú vai dizer? Eu vou matá-lo. Depois que meu pai falecer, eu vou matar o meu irmão. Então, Jacó, agora ele está fugindo do irmão. Porque agora a mãe, olha, eu ouvi o que o seu irmão quer fazer com você. Vai embora, vai para a casa do seu tio Labão. Então, o contexto do Vale de Jaboque, o primeiro deles é que Jacó está fugindo do seu irmão pela traição que ele fez. Por ter tomado a bênção que era do seu irmão. Jacó vai para a casa de Labão. Tem alguém namorando aqui? Tem namorados aqui? Deixa eu ver. Olha que fase boa, né, amigo? Você que é todo aí baterista e tal. Legal, meu namorado toca bateria lá na igreja e tal. Aquela conversinha, né? Pra gatinha e roda a baquetinha e tal. Faz uns nós lá. Conquista. Jacó, quando ele vai até o poço, e ele olha para Raquel, que era filha do seu tio, ele apaixonou. E ele falou, sabe que eu sou parente do seu pai? E deu água para as ovelhinhas dela, ó. Pensa num cara cortejador. Deu água para todo o rebanho de Raquel. E ele falou, então vamos para casa. Quando ele chegar lá, o tio falou, senhor, se você é parente meu, não é justo que você trabalhe para mim e não receba nada. Quanto você quer receber? Ele falou, não, faz o seguinte, eu vou trabalhar 7 anos e você vai me dar sua filha em casamento. Já pensou você trabalhar 7 anos por causa dela? Eu estou trabalhando até hoje, faz 33 de casado. Mas Jacó, ele fala assim, e a Bíblia diz, olha que texto interessante, a Bíblia diz assim, Jacó, ele não percebeu passar o tempo o tanto que ele a amava. Trabalhou com gosto, 7 anos apenas. E quando chegou o dia do casamento, o que o tio dele fez? Trocou a esposa. Aqui na nossa região é o seguinte, a velha nunca casa antes da mais nova.
e deu a irmã mais velha no lugar de Raquel, Leia. E aí ele lança, pensa nessa aqui, vamos ver se você é bom nos seus argumentos com a namorada. Ele falou assim, eu vou trabalhar mais 7, então aí daqui mais 7 eu caso com ela. 14 anos trabalhando para poder casar com essa mulher. Poxa, que paixão que é essa, hein? Isso é amor de verdade. Mas nessa história, para a gente fechar o meio da história, acontece que Labão começa a enganar a Jacó, e Jacó começa a prosperar, porque Jacó, nessa fuga do irmão, um dia ele deitou numa pedra, ele sonhou, ele viu o céu abrindo, e o próprio Deus aparece e abençoa Jacó e diz, eu estarei com você. Todo lugar que você colocar os seus pés, eu abençoarei, será teu. Você será maior do que areias do mar. Era a promessa que ele tinha feito para o seu avô Abraão. Então Deus estava com Jacó. E sabe o que Labão fez para enganar Jacó? O seguinte, ó, você está cuidando das minhas ovelhas e eu vou te dar uma parte. Se toda ovelha que nascer listrada é sua. Você já viu ovelha listrada, querido? Zebra já, né? Olha a conversa do tio dele. Então, toda ovelhinha que for listrada, aí você pode pegar para você. Aí o que ele fez? Pegou todas as ovelhas malhadas, com manchas, e tirou do pasto de Jacó e falou assim, ó, ficou só as branquinhas, quero ver da ovelha listrada. Deus aparece num sonho para Jacó. E ele colocou somente machos com as fêmeas do rebanho de Jacó. E sabe como nasciam as ovelhas do rebanho de Jacó? Listradas. Está aqui no relato. Depois leia Deus. Agora vem o vale de Jaboque na história. Eu não sei se você tem fugido de Deus. Eu não sei de que caminho você segue e em que momento você está com Deus na vida. Mas uma coisa é certa. Jacó fugia do seu irmão. Jacó agora precisa voltar para onde o seu irmão estava. E seu irmão procurava matá-lo. O seu tio enganando, ele teve que sair de madrugada. Pegou toda a sua ovelha, toda a sua casa, suas mulheres e partiu. E agora Labão, o seu tio, está o perseguindo também para matá-lo. Então Jacó, quando ele chega diante de Jaboque, ele está numa situação assim, o tio busca matá-lo. Ele ora para o irmão para onde ele está voltando, busca matá-lo. E a esposa de Jacó, ao sair da casa do seu pai, ela rouba os seus ídolos. Entenda que ídolos nesse contexto não são ídolos imagens para adoração. A escritura das terras, muitos deles recebiam umas estatuetas como sendo a escritura. Se você fosse no cartório, a estatueta seria esse ídolo. Então Raquel, ela acredita que ela, como filha, ela tinha privilégio de ter parte dessas terras. Então ela pega isso do seu pai. Jacó não sabia. Então quando eles estão em Jaboque, a situação de Jacó, ela é angustiante. O profeta Jeremias, ele vai colocar no capítulo 30 de Jeremias, que ele diz assim, pode um homem dar à luz a um filho? Então por que eu vejo os homens de Israel com suas mãos nos lombos como se fosse dores de parto? Vocês passarão pela angústia de Jacó. Jeremias diz sobre o momento angustiante da vida de Jacó. Assim passaria Israel pela desobediência e por estar fora dos caminhos do Senhor. Então, às vezes você encontra uns crentes assombrados aí, você pergunta, ele fala, sempre na angústia. Estou com uns problemas. Nossa, eu estou na angústia aí. Nossa, eu estou sempre aflito, sempre aflito. Agora, querido, dessa porta para fora, a sociedade, ela nos deixa aflito. Tempos difíceis. Segundo Timóteo, capítulo 5, tempos difíceis. Assim será nos últimos dias. Homens amantes de si mesmos, desobedientes aos pais e mães, soberbos, profanos, orgulhosos. Essa sociedade está ali fora. E essa sociedade que a gente vive nos angustia, nos rouba a alegria, a felicidade. A gente quer ser boas pessoas, honestas. É difícil aí fora, mas devemos nos manter o quê? Fiéis a Deus. E que tempo difícil de se manter fiéis a Deus, que difícil é criar filhos, que difícil que é educar crianças hoje, que dificuldade que está essa sociedade em que a gente vive. Então, a angústia de Jacó agora, no vale de Jacó, que ele luta com Deus. O próprio Deus chega até Jacó. Mas agora, Deus vai fazer uma pergunta. Qual é o teu nome? Quem é você? Você sabe por que Deus pergunta o nome para Jacó?
É porque no episódio que Isaac vai abençoar Jacó, ele diz: chegue mais perto para ouvir se é Esaú. E ele pergunta: é Esaú? E Jacó diz o quê? Sim, meu pai. E por 3 vezes Isaac pergunta para Esaú: é mesmo Esaú? Pergunta para Jacó: você é mesmo Esaú? Deixa eu tocá-lo, porque as roupas eram de Esaú, o cheiro era de Esaú. E quando ele toca as mãos de Esaú, ele falou: a voz é de Jacó, mas pelas mãos eu acredito mesmo que seja Esaú. Então, aquele momento de engano que ele coloca sobre seu pai, Deus vai perguntar para Jacó: quem é você? Qual é o teu nome? Porque Deus conhecia o coração de Jacó, e a pergunta de hoje, queridos, é: quem é você? Se Deus olhar para você e perguntar: quem é você, Gabriel? Quem é você, Marcos? Quem é você, Alexandre? Quem é você? Deus nos pergunta para que a gente realmente olhe para o nosso coração e diga: olha, eu sou um miserável pecador que tenho enganado as pessoas. Jacó, ele arrisca perguntar: e o seu nome, como é? Ele fala: por que você pergunta o meu nome? O enganador, aquele que suplanta, não era Deus, era Jacó. Mas impressionante que, ainda com essa angústia, Deus envia anjos para dizer para Jacó: Deus estará à frente do seu caminho. Jacó está com medo de encontrar o seu irmão, e aí agora ele diz: olha, vou separar minha família em 2 partes, porque se meu irmão matar a metade, metade sobrevive. E ele envia muitos presentes, ele envia parte da sua família apenas com medo de Esaú. Quando a gente vai para o capítulo 33, abra sua Bíblia no capítulo 33 de Gênesis. A palavra de Deus diz assim, verso 1: quando Jacó olhou e viu Esaú, estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as 2 servas. Colocou as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente e aproximou do seu irmão, curvou-se no chão 7 vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou: quem são esses? Você entende como Deus restaura? Mas o que a gente não leu no capítulo 32, eu vou ler agora. No capítulo 32, no versículo 29, diz o seguinte: prosseguiu Jacó: peço que lhe digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que perguntas meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois vi a face de Deus, e todavia minha vida foi poupada. E ao nascer do sol atravessou Peniel, mancando por causa da sua coxa. Você pede respostas para Deus. Eu peço respostas para Deus. Mas quando Deus tocou a vida de Jacó, de fato, Deus deixou Jacó coxo do quadril. Jacó lutou durante toda a noite com Deus. No momento que amanhece o dia, ele toca na sua coxa. E a tradição no verso 31 vai dizer que, no verso 32, por isso até hoje os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Você entende que às vezes quando Deus tocar a sua vida, precisa deixar algumas marcas na tua vida? É difícil romper com algumas coisas da vida. Isso nos rasga o coração às vezes. Talvez a pessoa que você convive, não digo num matrimônio, que você se relaciona, que você está conhecendo, os círculos de amizade, talvez Deus precise te arrancar dali. Mas o apego a essas pessoas, locais, ambientes, costumes, é tão difícil que vai ficar uma marca no seu coração. Você vai mancar quando Deus se manifestar na tua vida. A bênção de Deus não é somente para restaurar e dizer assim: está tudo bem, Esaú está te esperando de braços abertos. Mas você vai chegar lá mancando. Então a nossa vida com Deus nem sempre será somente de glória, de alegrias. Porque pelo caminho Deus precisa ir tirando as coisas, tocando na nossa mente, na forma de pensar, nos nossos desejos,
nos anseios do coração, e Deus tem dizendo, eu preciso cortar isso fora. E Deus precisa começar a arrancar coisas da tua vida. E as respostas de Deus, às vezes, vai nos deixar manco, arrebentado. E algumas pessoas dizem, olha, eu cheguei no fundo do poço para reconhecer que Ele é Deus. Pois é. Como adventistas, somos obedientes a Deus. Prezamos pela lei de Deus. Mas não são 10 mandamentos, amigo, que te salva. Quem te salvou foi Deus, através de Cristo Jesus. Mas quando o meu coração de amor entende que Deus ofertou para mim, pela sua graça, a salvação, a obediência é um prazer, servir a Deus e ser obediente a Ele. Então, por que tanta rebeldia na nossa vida, nos nossos dias, dia a dia, para se distanciar de Deus? E Deus está querendo dizer, eu preciso tirar muita coisa da sua vida. E muitos não estão preparados para deixar suas paixões pelo caminho e chegar mancando diante de Deus. Porque quando ele chega diante de Esaú, eles se abraçaram e ali eles choraram. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. A partir dele veio, através dos seus filhos, as tribos de Israel e um povo de onde viria o Messias. Aquele que traria a glória, aquele que traria a salvação, veio da tribo de Judá, um dos filhos de Israel. Toda a glória da nossa vida tem que ser dada a Cristo. É por amor que Deus fez isso por Jacó. O ato de rebeldia do ser humano, ainda que seja através de mentiras e artimanhas que você cria, Deus está dizendo, eu vou usar isso aqui ainda. Você está errado, mas eu vou arrancar isso da sua vida. Então eu não sei se nessa noite realmente você veio pedir o que aqui. Mas eu espero que o toque de Deus, ele toque na sua vida hoje. Jesus, ele leva para uma fala muito radical. Ele diz, olha, se teu olho te tirar do céu, então arranca o teu olho, porque é melhor entrar sem o olho no reino dos céus. Se a tua mão te afasta dos céus, arranca a tua mão fora. Jesus nos ensina isso. Onde é que Deus precisa cortar fora na minha vida? Eu não sei da tua vida, mas eu sei da minha vida. E eu sei que eu tenho muita coisa para mudar. Essa noite eu quero orar por você, que tem pedido para que Deus se manifeste de forma poderosa na sua vida. Talvez isso signifique que você chegue mancando no céu. Mas é melhor entrar no céu mancando do que ele estar inteiro para o pecado. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Que seja uma semana abençoada. E nesse momento nós vamos cantar a Ele a glória. Como gratidão pelo que Deus faz por nós. Deus pode fazer muito pela tua vida. Deixa as bagagens que te afastam de Deus pelo caminho. Deus abençoe muito você.
Feche os olhos, vamos orar a Deus. Querido Pai, aqui está diante de Ti, Pai querido, os Seus filhos. Talvez, Senhor, assim como Jacó, estejamos passando por algum vale, alguma luta, algum passado que ainda nos pertence nos dias de hoje, algum futuro incerto que nos angustia. Mas, Senhor, assim como na vida de Jacó, prepare, Senhor Deus, o futuro para nós. Que o Senhor esteja no dia de amanhã, preparando, cultivando, que a gente tenha coragem de resolver os conflitos, Pai, que aqueles que temos medo de enfrentar, que o Senhor prepare o outro lado também. O Senhor também trabalhava no coração de Esaú para receber Jacó. Então, Senhor Deus, aquelas pessoas que têm trazido sofrimento para nós também, cuida do coração delas. Nos prepare para momentos decisivos na vida. Mas, Senhor Deus, temos que olhar hoje ao espelho e entender quem somos. Dizer o nosso nome a Ti. Porque diante de Ti, Senhor Deus, nenhum coração fica escondido. Então, Senhor Deus, ao sondar os nossos corações hoje, encontre vontade, Senhor Deus, de restauração. Restaure nossa vida. Senhor, que essa semana seja abençoada, cheia de resoluções, de bênçãos, de alegrias. Que o Senhor firme os nossos passos, Senhor Deus, sobre a rocha. Nos abençoe, nos guarde, nos acompanhe até os nossos lares, em nome de Jesus. Amém.